Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a necessária relação entre a ciência e a religião. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm feito compartilhamentos, têm colocado opiniões também, sugestões de tema. Agradeço a Deus pela feliz e bendita oportunidade. A estrutura do pensamento na Idade Média estava condicionada à chamada escolástica, que era um movimento filosófico religioso que submetia a razão à fé. Havia tamanha ingerência da Igreja nas questões sociais, políticas e econômicas que, por qualquer desvio de ordem pré-estabelecida, muitos acabavam pagando com a própria vida por ter cometido o que a igreja chamava de heresia. Acontece que, felizmente, as coisas se modificam e a verdade acaba por vencer os erros da ignorância. Galileu, em 1609, constrói o telescópio e, com isso, muda radicalmente a visão do homem quanto ao universo e à própria vida. Porém, o Santo Ofício contrapunha, não concordava. O telescópio poderia, com efeito, revelar coisas inacessíveis à vista desarmada, mas revelava-as, no dizer dos críticos, por mediação, vejam só, do demônio. Era uma forma de magia, não de ciência, e por isso fundamentalmente uma ilusão e, portanto, proibido pelas normas postadas, editadas pela Igreja. Copérnico, Kepler e Galileu estavam lentamente ajudando a transformar o mundo visível no mundo de sombras. O Sol não se movia, a Terra sim. O céu tinha fantasmas escondidos. Era aquilo que se falava muito a respeito da nossa vida, do mundo, do universo. Dizia Galileu acerca do uso das citações bíblicas nos assuntos da ciência: parece-me que na discussão de problemas naturais não devemos começar pela autoridade de passagens da Escritura, mas por experiências sensíveis e demonstrações necessárias. Pois quer a Sagrada Escritura, quer a natureza, procedem ambos da palavra divina. Ou seja, tanto a natureza quanto aquilo que constava na Bíblia vinham ambas de Deus. A consciência religiosa impregnava-se de tal maneira em nosso psiquismo que não fomos capazes de mudá-la a contento. Essa divergência entre ciência e religião continua, por incrível que pareça, ainda nos dias que correm, nos dias que vivemos. Por isso achei interessantíssimo trazer como tema nesse vídeo a necessária relação entre a ciência e a religião. Essa divergência começa a ser mudada de acordo com o surgimento do Espiritismo. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Seria necessário um traço de união que aproximasse ciência e religião. E esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência de todos os seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão
e a razão. Não tendo encontrado nada de ilógico na fé, o materialismo foi vencido. Em termos, porque o materialismo ainda se faz presente até hoje. Mas, com o Espiritismo, aprendemos que a fé é necessária, mas a fé precisa ser raciocinada. Ela tem que se apoiar em um ponto onde a ciência nos explica da sua possibilidade. A ciência aumentou sobremaneira a capacidade de instrumentalização do homem. Desenvolvendo tecnologias avançadas, liberou a mão de obra para atuar na área de serviços e pesquisas científicas. À medida que a ciência avança, o indivíduo fica com mais tempo livre. Os princípios espíritas auxiliam não somente a dar uma direção ao tempo livre do homem, como também na criação e na utilização de novas tecnologias, como esse instrumento, essa ferramenta extraordinária que é a internet, que são as redes sociais, que nos desprenderam das notícias ou da imprensa que mandava e desmandava com relação às notícias. Era através da imprensa que nós ficávamos sabendo dos acontecimentos, sem saber com certeza se eles estavam corretos ou não. Então, o surgimento, a criação dessa tecnologia foi extraordinário, mudou o planeta completamente. Sem uma clara distinção entre o bem e o mal, podemos enveredar todo o nosso progresso científico para a destruição do planeta. Por isso que o Espiritismo surgiu no momento oportuno, quando as ciências já tinham desenvolvido o método teórico experimental, facilitando a sua aceitação com mais naturalidade. E olha que nós estamos falando de 165 anos atrás, porque o Espiritismo surge com o lançamento do primeiro livro dos Espíritos, no ano de 1857, que esse ano, em abril, fez, portanto, 165 anos. Naquela época, a ciência já estava se desenvolvendo. Nesse tempo todo que passou, nesse século e meio, a ciência deu saltos extraordinários. Mas a presença de um professor diminui o tempo que levaríamos caso quiséssemos descobrir ou descobrir tudo por nós mesmos. O Espiritismo é esse professor que nos estimula o pensamento na busca da verdade e na prática da caridade, como meio de salvação de nossas almas. Não que o Espiritismo se considere superior às outras religiões, porque não é verdade, não nos consideramos. Respeitamos todas as religiões porque cada um de nós se encontra em um momento de evolução intelectual e espiritual, e o tempo concedido por Deus para o nosso aprendizado se faz presente sempre, e cada qual chegará no tempo certo, no tempo devido, ao entendimento daquilo que o Espiritismo nos trouxe, nos dizendo que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, e que a morte que existe é a morte física, material, do corpo físico, que nós, os espíritos, não morremos jamais, somos imortais. Retornamos para o plano espiritual, que é o nosso local natural, é o nosso local em que de onde nós viemos, que é o mundo dos espíritos, que está em volta de nós, não está num local circunscrito. Por isso que a ciência vai aos poucos descobrindo a existência da espiritualidade, dos espíritos. E isso faz com que haja um estreitamento entre religião e ciência, porque a religião nos ensina e a ciência prova. O Espiritismo, que é uma religião cristã, nos ensina que somos espíritos,
Jesus já nos falava há 2000 anos atrás sobre o futuro. Jesus já nos falava que esse mundo, que o seu reino não pertencia a esse mundo, ainda de injustiças, de desequilíbrios, mas sim que pertencia a um mundo superior, um mundo melhor, que é esse mesmo planeta Terra, que nós estamos pouco a pouco ajudando a desenvolvê-lo, a melhorá-lo, para que ele possa se tornar a morada de espíritos mais evoluídos. E isso a ciência vem pouco a pouco nos mostrando. Allan Kardec mesmo nos diz, textualmente, que se a ciência provar algo que o Espiritismo diz, que não seja verdadeiro, Allan Kardec nos diz que fiquemos com a ciência. Aí está o entrelaçamento entre ciência e religião, caminhando juntas, desenvolvendo o planeta, tornando-o melhor. Pensemos nisso e respeitemos a ciência, porque a ciência vem provar para nós, aos poucos, a existência de Deus como força criadora de todas as coisas que são boas, força criadora do universo, criou a nós mesmos. E isso, aos poucos, a ciência vai nos mostrando, esclarecendo e provando. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.